In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na segunda-feira da terceira semana depois de Pentecostes, celebrando São Basílio, então, um dos 4 grandes doutores da Igreja Oriental, da Igreja no Oriente, a Igreja Católica no Oriente. Então, enfrentou o arianismo, que de alguma forma se assemelha àquilo que nós mesmos estamos vivendo na igreja hoje. Com certeza hoje não há muito parâmetro, porque é algo extremo. Mas Basílio foi um dos que, como Atanásio, enfrentaram o arianismo e conservaram a fé católica. Vejam, a heresia vai carcomendo toda a religião, toda a fé. Não crê na divindade de Jesus, daí depois não crê mais na divindade do Divino Espírito Santo. Hoje, como jamais, vivemos também nós a grande, a manha apostasia, o pior cisma jamais vivido na igreja. E perguntamos a que serve um cristão, um católico que abandona a própria religião, a própria fé? A que serve? A que serve neste mundo? Nem para estrumar, disse a palavra hoje. Nem para servir de estrume. Nem para estrumar não serve mais o católico que abandona a fé. Na verdade, ele se torna inimigo de Deus, inimigo da religião. E não ajuntando mais com Cristo, espalha e destrói. É isso que faz a Bergoglio e toda a sua trupe. Vão abandonando isto e aquilo, abandonam as escrituras, abandonam a tradição, abandonam a moral, abandonam os dogmas, abandonam tudo e acabam por destruir a igreja, tornarem-se inimigos de Deus. E é preciso ter os olhos abertos para esta verdade. Porque se o católico não está enxergando isso, ainda não vê isto, ele, afinal, acaba por participar. O católico que continua na contra-igreja participa da destruição da igreja. O católico que teima em não reconhecer que Francisco é um usurpador do trono petrino, um antipapa, e que ele é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 seguintes, mas então esse católico está com eles e destrói a igreja. É o destruidor da igreja. Quase dava para dizer que ele é pior do que Bergoglio, porque o apoia, porque pelo menos na sua indiferença. E tantos, infelizmente, na sua ação que comparte com este ímpio. Então, a que serve essa gente? Senão para fomentar o mal que destrói a igreja e graceja no mundo para a destruição do homem, para a morte do homem, e a morte eterna do homem. Porque a igreja é o sinal de salvação. É o grande sinal de salvação erguido, deixado neste mundo por nosso Senhor.
É muito sério, a questão é muito séria, queridos. De vez em quando, encontro algum fiel que diz, mas isso não é de minha responsabilidade. Como vou eu declarar Francisco um antipapa? Como eu vou dizer que ele usurpou o trono de Pedro? Como eu vou dizer que ele é um falso profeta? Como eu vou dizer isso? Um simples fiel. E depois eles dizem também, e tu, que és um simples papa, como dizes isto? Como vais dizer isto? E há um bispo que diga, e tu, que não passas de um bispo, querendo julgar o papa? Ou querer que o falso profeta se acuse a si mesmo? Eles estão esperando que ele se acuse a si mesmo. E embora ele esteja se acusando por tudo que desfaz, tudo que destrói da igreja, não querem ver. A esse que diz, mas quem sou eu para julgar Francisco? Eu digo, tu é aquele que deve abraçar ou não a tua salvação. Tu és responsável pela tua salvação ou pela tua condenação. Não tem outro responsável, senão somente você diante de Deus. Se você não julgar, se você não se pôr como juiz e julgar essa história, essa contra-igreja, esse antipapa, se tu não julgar ele, tu estarás te condenando com ele. Ninguém pode julgar isto, senão somente você. Só tu podes julgá-lo e alcançar ou não a salvação. Essa é a minha resposta. Cada um é responsável diante de Deus pela própria salvação. Deus não obriga a salvação ninguém. E se o cara não adere à salvação proposta por Deus no Espírito Santo, em sua divindade, e em Jesus, na sua divindade, mas então está se condenando? Ponto. Ponto. Não há mais o que discutir aqui. Cada um é responsável diante de Deus pela própria salvação. Cada um. Não pode ser indiferente a esta questão. Não pode aderir à resposta negativa. Porque num e noutro caso estão se condenando. Num e noutro caso estão se condenando. Porque julgam mal. Não julgam ou julgam mal. Não julgam quando deviam julgar e julgam como péssimos juízes quando aderem à destruição da igreja. É simples assim. Tem que escolher. O homem tem que escolher. Está diante da proposta de salvação divina. Precisa responder por si mesmo. Por si mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou o Padre Paulo Renato Dornelles, da comunidade escatológica Quíria, aqui onde nós estamos construindo, então, o nosso refúgio para atravessarmos esse tempo tremendo até que Cristo encontre a sua igreja conservando a fé íntegra e pura. Quero começar agradecendo que nos ajudaram a sanar o problema das águas, nos tornando autônomos em matéria de água. Mas queria apresentar aqui o campo onde nós devemos construir as nossas casas. Temos já uma construída, a da Mari, uma casa modelo, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, cerca de 40 mil, pouco mais, gastamos nesta casa. Temos também aqui algo que nós aumentamos, arrumamos, são os quartos destinados a acolher as famílias que vão vindo até que construam as suas casas. Dá para alojar aí umas 19 pessoas, dá para alojar, ajeitando bem. E depois convido para apreciarem a nossa próxima obra urgente, de fazer aqui uma fossa asséptica. Já aproveitamos as máquinas, fizemos um buraco. Aqui devemos colher todo o serviço desta casa e daquelas outras lá do campo,
umas 15 até 25 que nós podemos construir. E esta é a casa onde vivemos. Aqui temos 2 quartos onde queremos abrigar cerca de 12 pessoas. E por enquanto estamos servidos de um único banheiro. Por isso precisamos arrombar aqui essa parede e alongar aqui para construir outros. Aqui então é o outro lado da parede, onde devem acontecer os banheiros, com uma porta que dê para saída e entrada da casa sem passar pela capela, para o povo poder também usar os banheiros. Aqui já temos uma fossa, então vai ser mais simples. Esta é a campanha para a qual estamos pedindo urgente ajuda agora. Quero pedir a todos também que nos ajudem a construir este refúgio. Vejam, estou há 2 semanas pedindo que me ajudem com 30 mil reais para podermos pagar a mão de obra. Não estou falando ainda em material, mas na mão de obra para construirmos aqui, fazermos a reforma no quarto, termos mais reformas na casa, termos mais alguns quartos. Gostaria que alguém respondesse a este apelo e nos ajudasse. Estou também convidando a todos aqueles que colocam intenções na missa a de vez em quando pegarem o QR Code do próprio banco, do AP do próprio banco onde trabalho e focarem aí no sermão, no QR Code que nós colocamos para fazer uma oferta pelas intenções que têm pedido. É costume católico isso. Como é costume católico também oferecer alguma coisa na coleta da missa. Então, todos podem fazer isto, pegar o leitor de QR Code do seu banco e oferecer alguma coisa mirando no QR Code do sermão da missa, que está no Face no sermão. Então, vamos lá, esse refúgio precisa estar realmente guardado pelo coração de Jesus e por nós.